Vamos ler então? Lição 22. Quando ignoramos os assuntos espirituais, o que acontece, igreja? Leia comigo, por favor. Abrimos brechas para o demônio entrar em nossa vida e causar-nos dano, que se não forem solucionados, podem nos destruir. Amém. Vamos abordar isso? Veja, irmãos, quantas são as pessoas que estão dando brecha, legalidade, estão permitindo o inimigo atuar na sua vida, no seu caminho, por uma coisa. O que o missionário coloca aqui? Por desprezar a palavra de Deus, por ignorar os assuntos espirituais. Agora vamos recordar quais são os assuntos espirituais: oração, leitura da palavra, olha, a frequência divina na igreja, jejum, né? Santificação. Esses são os assuntos espirituais que tem muito crente, muitas pessoas estão fazendo o que, igreja? Ignorando, deixando de lado. Não preciso ir na igreja, não preciso orar, não preciso ler a Bíblia, não, essa coisa de jejuar, não, é coisa do passado. Nessa hora, o inimigo, o diabo vem, e assim, irmãos, como está escrito aqui, vem para destruir a vida das pessoas. Muitas são as pessoas, muitas são as famílias, muitos são os casamentos que são destruídos por causa disso. Ignorar, rejeitar, deixar de lado. Hoje pela manhã eu estava escrevendo, mandei uma mensagem logo cedo. Antes de ler isso aqui, eu vi até como concordância ou confirmação, né, da parte de Deus. Eu mandei para a igreja assim, quando somos movidos pelos nossos desejos, já não damos mais atenção para os avisos enviados por intermédio do Deus Altíssimo. Muitas são as pessoas que rejeitam um culto, uma pregação, uma direção que Deus tem usado, né, para então falar, mostrar o caminho, e nós achamos, não, é porque o pastor, o fulano, aquela pessoa conhece a minha vida, sabe o que eu estou passando e por isso está comentando, falando sobre o assunto. Irmãos, não ignore a ação de Deus, do Espírito Santo na sua vida. Em Apocalipse nós encontramos: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a quem? A igreja. Então nós temos que estar atentos, irmãos, não é coisa do homem, nós temos que já avançar essa fase, né? Quantas pessoas que ficam, mas é porque sabe do meu caso, sabe do que eu estou passando, do que eu estou enfrentando. Não, irmãos, não aceite o inimigo te passar rasteira nesse requisito, né? E o missionário coloca aqui: se a gente ignorar os assuntos espirituais, brechas serão abertas. Faça uma reflexão. Será que, irmão, sua vida em uma área dela não está destruída, acabada ou devastada por causa de ignorar os assuntos espirituais? Hoje Deus está nos fazendo refletir para que a gente venha tapar as brechas e não ignorar mais os assuntos espirituais. Tratar com mais seriedade. Quando se fala de oração, irmãos, seriedade. Quando se fala leitura da palavra, seriedade. Quando se fala, né, vamos dizer assim, congregar, frequentar a igreja, você não vem apenas só por vir. Não, irmãos, algo bom da parte de Deus, o Senhor, Ele guarda para cada um de nós, e quando aqui chegamos, Ele nos entrega. Amém, igreja? Então você não vem apenas só por vir. Toda vez que você vem, existe uma unção da parte de Deus que foi preparada para ser liberada sobre a sua vida. Amém? Entenderam essa primeira parte? Ficou claro, irmãos? Quando rejeitamos os assuntos espirituais, abrimos brechas para o diabo destruir a nossa vida, trazendo danos. Diga comigo assim: eu não posso dar brechas para o inimigo. Amém? Que a partir de hoje a gente possa estar mais atento. A segunda parte ainda do primeiro parágrafo
O missionário escreve assim, ó: além disso, na hora da oração, ele nos envergonhará, trazendo-nos à memória um pecado cometido, do qual o Senhor já se esqueceu. Leia em voz alta isso, igreja. Pecado confessado é pecado inexistente. Amém. Outra coisa importante para ser abordado: falar de pecado. Se temos pecado, a Bíblia diz, irmãos, quando nós, assim, chamados pela palavra do Senhor e temos o entendimento bíblico e o Espírito Santo está em nós, você sabe que não há comunhão entre luz e trevas. E aí você entende que se você erra, se você peca, você tem que se consertar com Deus. Porque nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos estar diante de Deus e diante de Satanás, diante da luz, diante das trevas. Ou a gente vai servir a um ou vai dedicar a outro, A escolha, a decisão é nossa. Agora, igreja, quando você confessa os seus pecados a Deus, você se arrepende, você abandona aquela prática do pecado, o que aconteceu no mundo espiritual? Os seus, os meus, os nossos pecados foram apagados. Diga glória a Deus por isso. Amém, igreja? Se foi apagado, por que nós temos que ficar lembrando? Por que nós temos que ficar, irmãos, trazendo à tona novamente coisa que aconteceu ontem, ou agora há pouco, ou uma semana atrás, ou um mês, ou um ano, 10 anos? Nós não podemos, irmãos. Olha o que está escrito aqui: pecado confessado é um pecado inexistente. Aí, olha só, isso aqui é até uma observação para casal. Às vezes o marido comete um pecado, um erro com a mulher, ou a mulher com o marido. Passado-se o tempo, irmãos, um ou outro fica jogando na cara. Isso traz ruína para o casamento. Isso traz, irmãos, devastação, destruição para o relacionamento. Não tem relacionamento que vai permanecer se o casal vive dessa forma. Coisa que aconteceu no passado, aí fica usando, jogando ponto ou jogando na cara o que aconteceu, o que houve. Irmãos, se já houve o conserto, para que ficar trazendo à tona novamente? Guarda isso: pecado confessado é pecado inexistente, não existe mais diante de Deus. Por que a gente quer, irmãos, trazer para nós, se para Deus já não existe mais? Amém, igreja? Você pode repetir isso mais uma vez comigo? Pecado confessado é pecado inexistente. Não fique insistindo em algo que nem Deus lembra mais, porque o diabo está fazendo muitas pessoas ficarem presas a isso. Você já não está mais naquela vida de pecado. Então, para que ficar, irmãos, sofrendo com aquilo que já aconteceu no passado, já foi confessado e você já não vive mais lá naquele pecado? Então a gente tem que entender que quando eu me consertei com Deus, quando eu confessei os meus pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para me perdoar, me perdoou. E agora, olha o que Miqueias 7,19 diz. Continua aí, e aí está escrito que Miqueias nos mostra: nossas transgressões foram perdoadas e lançadas nas profundezas do mar. Miqueias 7,19. Como? Na ressurreição de Jesus, fomos transportados pelo Pai para o reino do Filho do seu amor, de onde jamais seremos retirados. Colossenses 1, 13 e 14. Ainda que o maligno se esforce, não conseguirá nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 38 e 39. Somos do Altíssimo e por isso todas as promessas existentes nas Escrituras são nossas por direito, de modo que não há qualquer motivo para hesitarmos diante de Deus.
apresentemos as nossas razões. Por isso, ou por termos direito em Cristo, devemos ser ousados na fé. Portanto, ao enfrentar as tribulações, use o nome de Jesus para repreender o inimigo e você ficará completamente livre do mal. Marcos 16, 17 e 18. Então, quando vier qualquer tipo de tribulação, qualquer obra do inimigo, o que nós devemos fazer? Orar, repreender e acreditar, irmãos, crer que através do nome de Jesus nós ficaremos completamente livres de todo o mal. Aí está o versículo de Miqueias 7:19. Tornará a piedar-se de nós, julgará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados aonde? Nas profundezas do mar. Amém. Essa é a lição de hoje, que possamos refletir, meditar, guardar no coração e viver dia após dia. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, por favor? Abra no profeta Abacuque 3, o verso de número 17 e 18. Hoje eu vou falar sobre alegria. Embora 2 semanas atrás, 2 domingos atrás propriamente, eu peguei esse versículo e Deus colocou ao meu coração e eu enfatizei, foquei no lado de como ser um adorador de verdade. Lembra da mensagem da adoração, o verdadeiro adorador, o adorador que adora a Deus, né, independente da circunstância? Hoje eu quero pegar esse mesmo texto, só que agora levar para o lado da alegria. E é o que a gente vai fazer hoje, irmãos, orar. Estamos naquele propósito, hoje é a 2ª semana, você recebeu aquela folha do fruto do Espírito. A 4ª retrasada nós falamos sobre o primeiro, que é o amor. E hoje nós vamos falar sobre alegria. E depois a gente vai seguir naquela folha a longanimidade e assim por diante. O fruto do Espírito nós vamos estar orando para que na nossa casa, na nossa vida, essa ação do Espírito Santo esteja presente. Falando da alegria aqui, irmãos, olha só, eu estou dizendo hoje para a igreja, faça uma reflexão, antes da gente fazer aqui a leitura, faça uma reflexão comigo aqui. Será que isso não está acontecendo na sua casa? Quando eu digo, será que não está acontecendo na sua casa? Não é porque, irmãos, diretamente com você, pode ser com algum filho, né? Esposa, marido, ou alguém que entra na sua casa. Então a gente precisa refletir e ver se isso não está tão presente dentro da nossa casa e a gente não tem percebido. Olha só, a reflexão inicial: quantas pessoas que durante o dia ela sai para trabalhar, no trabalho ela sorri, ela se alegra, ela fica feliz, não só no trabalho, às vezes na rua, fazendo compra, às vezes, irmãos, no vizinho, na casa de um parente, na casa da mãe, do pai, da sogra, a pessoa ela está para cima, animada, ela está feliz. Já viu casos que a pessoa pode passar o dia todo feliz, mas quando ela chega dentro da casa dela, irmãos, aquele ambiente muda até o semblante. A pessoa ela chega sorrindo, mas quando ela entra dentro da sua casa, aquela sensação de tristeza, aquele peso, né? Aquilo que neutraliza a alegria, e agora quem toma conta é a tristeza. Já passou por isso? Alguém da sua casa tem passado por isso? Será que a gente, irmãos, está atento com essa situação? Porque às vezes a gente não percebe, mas passe a perceber, passe a analisar, veja fora da sua casa e como que você chega, e quando então você entra, como que você fica? Será que a mesma alegria que você tem, irmãos,
dentro da sua casa é aquela mesma alegria que você passa o dia ali com os companheiros de trabalho, aquelas pessoas que trabalham com você? Porque olha só, muitas são as pessoas. Esses dias agora eu até conversava com uma senhora, ela dizia: pastor, eu estava passando por essa situação. Eu trabalho com pessoas que me animam, que me faz sorrir, pessoas que me colocam para cima, me deixam animada, me deixam feliz, mas quando eu chego dentro da minha casa, o ambiente muda, aquela tristeza toma conta do coração. Irmãos, a gente precisa atentar. Por quê? Porque isso não vem da parte de Deus. Se nós, eu falo no sentido assim, você crê que você tem o Espírito Santo, né? Amém. Se nós então temos o Espírito Santo, o fruto do Espírito é o que, igreja? Alegria. Então eu tenho o Espírito Santo. Irmãos, independente da circunstância, independente do que eu estou passando, eu tenho que, irmãos, ter esse fruto presente na minha vida. Só que eu quero que você entenda que não é que você agora vai ficar rindo o dia todo, não é que você vai estar feliz agora rindo para a parede o dia todo, não é isso, irmãos. É você entender que quando você tem o Espírito de Deus, o fruto da alegria na sua vida, a tristeza pode até querer vir, mas logo ela tem que bater em retirada. A tristeza quer até tomar conta da sua vida, mas olha, ela não vai ficar, porque ela sabe que o Espírito de Deus está em você, ela sabe que o fruto do Espírito é alegria. Então, quando nós entendemos que o fruto do Espírito é alegria, irmãos, a gente vai passar mais tempo desfrutando da verdadeira alegria que o Senhor tem para nós, do que o que o mundo oferece. Você sabe que a alegria do mundo é passageira, é uma ilusão na verdade. Uns 20 dias atrás, eu conversava com um jovem pelo WhatsApp, não era daqui da cidade, e ele dizia assim: pastor, eu estou, olha, cada dia pior nas drogas, a minha vida está destruída, e eu vejo, pastor, que quando eu uso a droga, me vem uma alegria. Aí eu perguntei para ele: mas e depois que o efeito da droga acaba? Pastor, fica pior, a coisa piora. Aí eu falei para ele: mas você não está vendo que isso é só ilusão, isso é só para te atrapalhar e acabar com sua... Eu sei, pastor, mas eu não consigo, né? Por mim mesmo, eu vejo que esse é o caminho para me se alegrar. Eu falei para ele: você precisa conhecer a verdadeira alegria que vem do Senhor, que somente Cristo, irmãos, nos proporciona. Não é droga, não é festa, não é balada, não é cigarro, não é bebida, não é prostituição que vai preencher a gente com a verdadeira alegria. Isso é só ilusão, isso é só momento. E muitas pessoas estão passando o tempo achando: não, é vida que segue. Não, irmãos, nós que conhecemos a palavra, devemos desfrutar da verdadeira alegria. A Bíblia diz, irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Olha, você vê também lá em João, onde a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria. Então a gente tem, irmãos, condição de se alegrar em Deus. Nós temos condições de se alegrar independente da circunstância. E mais uma vez eu vou ler aqui então Abacuque 3:17, para te mostrar o que esse profeta nos mostra. Portanto, ainda que a figueira não floresça, para por aí, pula para o versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém, igreja? Entenda, ele está dizendo assim: ainda que a figueira não floresça. Entenda, irmãos, se a figueira florescer, eu vou me alegrar no Senhor. Mas se ela não florescer, eu também vou me alegrar no Senhor. Aí ele faça uma lista aqui, né? Ainda que nem haja fruto na vide, entenda, me alegrarei no Senhor. Ele está dizendo assim: se tiver fruto, eu vou me alegrar. Mas se não tiver fruto,
eu também vou me alegrar no Senhor. Ele está dizendo aqui, irmãos, olha, ainda que as malhadas das ovelhas sejam arrebatadas, ainda que as ovelhas sumam, ou se elas permaneçam, eu me alegrarei no Senhor. Aí ele termina o 17 dizendo, ainda que nos currais não haja vaca, eu me alegrarei no Senhor. Esse homem está mostrando para nós, irmãos, uma alegria que não está condicionada, presa no possuir, no conquistar, no ter. Sabe, irmãos, quantas pessoas que às vezes esperam motivos para se alegrar? Quando eu vencer na vida, eu vou ser feliz da vida. Quando eu casar, eu vou ser muito feliz. Já ouviu isso? A alegria não está condicionada, irmãos, a um casamento. A alegria não está condicionada, irmãos, a uma vitória, a uma compra de um bem, um carro, uma casa própria. A alegria não pode estar condicionada, presa. Então quer dizer que você vai ser feliz só se você tiver? E se você não tiver, você vai viver parte da sua vida infeliz? Ele está dizendo, irmãos, eu me alegrarei no Senhor. Você pode repetir isso comigo? Eu me alegrarei no Senhor. Irmãos, entenda isso. Tendo ou não tendo, né? Eu vou me alegrar no Senhor. Conquistando ou não conquistando, eu vou me alegrar no Senhor. Vencendo ou ainda não vencendo, eu vou me alegrar no Senhor. Possuindo ou não, conquistando ou não, realizando sonho ou não, irmãos, eu vou me alegrar no Senhor. Nós temos que ter isso no coração. Por quê, irmãos? Porque o Espírito de Deus está em nós. O Espírito de Deus está em você, e o Espírito Santo produz em você o fruto da alegria. Amém, igreja? Sabe o que Deus está nos ensinando, irmãos? Você não precisa do possuir, do ter, do conquistar, do tomar posse para viver feliz. Porque você pode viver feliz mesmo não tendo, mesmo não conseguindo, mesmo não vencendo. Amém, igreja? Digam graças a Deus. A Bíblia também nos mostra, no Salmo 16, verso 11, olha só, Salmos 16, 11. O que Davi está dizendo aqui no Salmo 16, 11? Far-me-ás ver a vereda da vida. E agora, igreja? Na tua presença, Senhor, há abundância de alegria. Diga comigo, irmãos, na presença de Deus existe abundância de alegria. Abundância vem do sentido de muita alegria. Quando eu estou na presença de Deus, eu me alegro. Quando eu vivo, quando, irmãos, o Senhor está na minha vida e eu estou no caminho de Deus, abundância de alegria. Alegria vai nos contagiar, vai nos envolver. Amém, igreja? O Salmo 51, 12, coloque aí, por favor. O Davi tinha perdido a alegria da salvação, né? Volta para o 11. O Davi tinha perdido a alegria, né? Não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. 12. Torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustenta-me, ou sustente-me com um espírito voluntário. Diga comigo, irmãos, a salvação produz uma alegria diferente. Salvos em Cristo, na presença do Senhor, essa salvação produz em nós uma alegria que o mundo não produz. A alegria da salvação, irmãos, produz em nós uma alegria diferente. Uma alegria, irmãos, que, olha, a gente pode estar na pior fase da vida, a gente vai ser feliz. A gente vai ter, irmãos, né, dentro de nós, aquele sentimento alegre, né? O Senhor está comigo, a luta está grande, mas, irmãos, eu não vou ficar abatido, eu não vou me entregar, eu não vou abrir mão.
Essa é a alegria que o Davi está dizendo: Senhor, torna-me dar, Senhor, restitui na minha vida a alegria da salvação. Amém, igreja? Outra coisa que eu quero aqui mostrar para a igreja, o que eu estava lendo, é Lucas capítulo 1, a partir do verso de número 5. Lucas 1, 5. Esse momento aqui da leitura que nós vamos fazer, do 5 em diante, fala sobre o anúncio de João Batista. Mas a Bíblia fala que a Isabel era estéril. A Bíblia fala que Zacarias e Isabel, eles não podiam ter filhos. Se você for pegar o contexto, a história aqui, você vai ver, irmãos, que mesmo eles não tendo filhos, eles eram muito felizes. E aí dá para você entender que era na mesma linhagem do profeta Abacuque, né? A alegria deles não estava condicionada no filho, porque tem gente, é igual eu falei, quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem aqui: olha, quando eu me casar, eu vou ser feliz, aí casa. Não, quando eu ter filhos, eu vou ser feliz, aí tem filhos. Aí eu falo assim: não, depois que os filhos saírem de casa e casar, aí eu sou feliz. E essa felicidade nunca chega? Que felicidade é essa? Está condicionada, está presa, irmãos, no ter, no possuir. Veja que eles não tinham filhos, mas eles eram felizes. Eu vou mostrar algo aqui para você e vamos entender o que fazia eles serem felizes. Versículo 5: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. Então já temos aí Zacarias e Isabel. Eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Amém. Confesso a você, irmãos, que lendo esses versículos aqui, eu já vi muitas pessoas, e analisando, eu falo assim: olha, essas pessoas têm razão. No que eu quero dizer aqui, confesso a você que eu já vi pessoas falarem, e se a gente analisar, esses versículos aqui nos traz um conflito. Não sei se você está entendendo aqui, um conflito, mas como assim? Como pode? Eles, irmãos, o versículo 5, 6 nos mostra que eles eram fiéis e justos a Deus. Eles eram pessoas, irmãos, temente ao Senhor, cumpriam o mandamento de Deus, vivia diante do preceito do Senhor. Sabe, irmãos, vamos dizer assim, claro que ninguém é perfeito, mas só para você entender a profundidade, eles eram perfeitos diante dos olhos humanos, né? Claro que não 100%, entenda, né? Mas olha só, olha o versículo 6, eram justos. Além de ser justo, eles andavam na presença perante quem? Deus. Era irrepreensível, era, irmãos, aqueles que cumpriam e viviam os mandamentos e preceitos do Senhor. Aqui, ó o conflito aqui, mas como pode? Como pode ser justo diante de Deus? Como pode servir a Deus? Como pode, né, estar cumprindo o mandamento do Senhor e ainda ter falta de filhos? Deus não está atendendo eles? Aí eu quero aqui, irmãos, trazer para você, eles eram pessoas de Deus, e mesmo assim passavam por lutas. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, quantas lutas você também tem passado?
Não pense, deve alguma coisa de errado estar acontecendo na minha vida. Sabe, irmãos, aquele olhar crítico de muito crente só deve estar no pecado, só deve estar na falha, porque não pode. Como pode a vida desse jeito? Olha de quem nós estamos falando aqui, irmãos, um homem justo, temente a Deus, que vivia diante do mandamento, mas mesmo assim tinha suas dificuldades, tinha as suas lutas, e tinha, irmãos, vamos dizer assim, o maior sonho, né, de uma mulher casada é ter filhos, né, ou um dos maiores sonhos é ter filhos, e agora ser impedido ou não poder, né? E aí a gente vê que não é o fato, irmãos, de passar por problemas que então vai nos definir, mais crente ou menos crente, mais de Deus ou menos de Deus.